Nós vamos estar meditando hoje no livro de Êxodo. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu vou estar com os irmãos hoje e na quinta-feira também estarei aqui com os irmãos. Na outra semana, domingo e quinta, eu estarei lá na igreja da Alameda. Então, por enquanto, nós vamos estar assim, alguns meses aí. Vou estar uma semana aqui com os irmãos e na outra semana vou estar lá com os nossos outros irmãos. Amém, queridos? Amém. E nós vamos estar fazendo nossa Santa Ceia na primeira semana de cada mês. E lá nós vamos estar ministrando a Santa Ceia na segunda semana de cada mês, sempre às 18 horas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Não tem como colocar um fundo musical aí não, Lohânia? Se conseguir, coloca para mim. Tem não? Então, se tiver alguém que queira fazer um fundo aqui para mim, eu agradeço. Eu não gosto de pregar sem fundo musical, sabe? Música é fogo, né? Aí eu fico meio perdido aqui. Eu acho que fica melhor quando tem alguém tocando. Chama o tangedor aí, chama o Davi para tocar a harpa e vai ser uma bênção. Amém? Eu sei que a máscara impede você às vezes um pouco de falar, mas se você puder participar, quando a gente perguntar, falar alguma coisa, se você quiser se manifestar, fica à vontade, tá bom? Se quiser falar amém, fala amém. Se quiser falar glória a Deus, pode falar. Se quiser falar aleluia, pode falar. Amém? Se quiser bater palma também, você fica à vontade. Se quiser ficar de pé, você fica. Você está na casa do Pai, amém, queridos? Amém. Então leia comigo aí no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante. E nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Versículo 1. Por essa época um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que esse menino era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. E ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. E a moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei por sua ajuda. E a mulher levou o bebê para casa e o amamentou. E quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Eu quero ler um pouquinho mais aqui. No versículo 11 e 12 diz assim: e anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. E o homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? E Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. E quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço.
E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. E quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-o para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. E mais tarde ela deu à luz um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Amém, queridos? Você pode guardar sua Bíblia, mas deixa ela aberta aí. E eu quero orar mais uma vez com você por essa palavra. Tá? Se alguém quiser trazer uma cadeira e depois colocar para o irmão Sebastião ali, pode trazer, tá bom? Senhor amado, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento que vamos ouvir a tua palavra, e nós cremos que a tua palavra é poderosa, que ela vai falar conosco, que ela vai trabalhar em nossos corações, que nós sairemos daqui abençoados e edificados nessa hora. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor já está falando conosco até esse momento, neste culto, e que vai falar ainda mais. Nós cremos que a tua palavra é poderosa, e nós cremos, Senhor, que sairemos daqui hoje melhores, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos trabalhando nesse ano o tema, o ano do recomeço. Eu não sei se todo mundo já participou de um culto aqui esse ano e já pôde declarar no final do ano, no final do culto, 2021, o ano do recomeço. Mas se você não fez isso ainda, no final a gente vai fazer junto. E eu queria compartilhar um pouco da história de Moisés com os irmãos hoje e pensar nos vários recomeços que ele teve durante a sua trajetória. Moisés, ele é uma das figuras mais assim importantes, né, da Bíblia e do Antigo Testamento. Ele é o profeta, vamos dizer, do Antigo Testamento com maior relevância, né? E o povo de Israel sempre teve dificuldade de receber os ensinamentos de Jesus, porque achavam que Jesus estava trazendo algo diferente do ensinamento de Moisés. Tão grande era a estima, né, que esse povo tem por Moisés. Se falar alguma coisa que Moisés não disse, está errado. E essa figura tão importante do Antigo Testamento, que viveu cerca de 120 anos, ele tem uma história cheia de recomeços. E talvez a história dele vai ser um pouco parecida com a história de cada um aqui, porque por mais longa que seja a nossa história, toda história, por mais longa que seja, tem vários capítulos, tem vários recomeços. Quando você assiste uma novela, você vai ver que a novela tem vários capítulos. Quando você assiste uma série, você vai ver que a série tem vários capítulos. E se você parar para pensar um pouco na história da sua vida, você vai ver que a sua vida tem várias fases, tem vários momentos. Em alguns momentos você está mais forte, outros mais fracos. Em algum momento você está mais alegre, outro mais triste. Em alguns momentos você está doente, outros você está saudável. Em alguns momentos você está com dinheiro, outros você está sem. Não é verdade? Em alguns momentos você está mais avivado espiritualmente. Em outros momentos você está um pouco frio, precisando, né, de um renovo. Mas a nossa vida é cheia de recomeços. Quando nós encerramos uma semana, logo no sábado, no domingo já começa uma nova semana. Você termina um mês e logo depois já começa um novo mês. Você termina um ano e depois começa um novo ano. A nossa vida é cheia de recomeços. Após cada noite vem uma manhã e é um novo recomeço. E Deus falando para você: olha, filho, estou te dando mais 24 horas para você começar direito. E aquilo que você fez errado ontem, você não faça hoje. E a gente vê a história de Moisés começando de uma maneira difícil. Moisés, ele começa sua vida nascendo num momento turbulento, um momento complicado. Se der depois,
para tirar um pouquinho do agudo aqui do microfone, pode tirar um pouco para mim, pode erguer um pouquinho os retornos para mim aqui também. E por que era um momento complicado, irmãos? Porque nesse momento que Moisés está nascendo, é o momento em que o faraó do Egito decidiu matar todos os meninos em Israel. Entenda a situação que eles estão vivendo. O faraó começou a perceber que o povo de Israel estava crescendo muito, e aquele povo crescendo mais do que o próprio povo egípcio. E ele começou a pensar nos anos posteriores e falou assim: esse povo vai crescer tanto, vai se tornar mais forte que nós, e daqui a pouco eles vão dominar a gente, e eles vão acabar tomando a nossa terra e mandando na gente. E o faraó pensou assim: eu tenho que acabar com isso. Como? Eu vou mandar matar todos os meninos que nascerem, nós vamos matar. E ele chamou as parteiras do povo de Israel e disse: toda criança que nascer, se for menino, mata. Se for menina, você deixa viver. E então, diz o texto, né, que eles começaram a matar as crianças, mas as parteiras hebreias, elas temiam a Deus, e elas não conseguiam fazer isso. E elas ficavam ali, né, dando desculpas para o faraó e dizendo que as mulheres hebreias eram muito fortes, e quando elas chegavam para fazer o parto, elas já tinham tido o bebê sozinho e não dava para matar a criança. Inventaram a desculpa, e nisso elas evitavam, né, de matar as crianças. Mas eu creio que muitas crianças foram mortas nesse período. Mesmo elas não matando, os soldados, quando descobriam que as crianças estavam vivas, eles mesmos matavam aquelas crianças. As crianças até 2 anos de idade, que eram meninos, eram mortos, assim como aconteceu também no tempo de Jesus lá com Herodes. E o que estava acontecendo aqui já era uma figura do que aconteceria com Jesus lá no tempo de Herodes. E o que acontece é que a mãe de Moisés tenta proteger, tenta guardar essa criança durante 3 meses. E já não conseguindo mais guardar aquela criança, talvez o choro daquele bebê já estava muito forte, talvez já não dava mais para esconder aquela criança naquela casa. Os vizinhos talvez perguntando, né, que barulho de bebê é esse na sua casa? Que barulho de criança é esse na sua casa? Né? Quem sabe um soldado ou outro passando pela rua e ouvia, né, um choro e perguntava: tem uma criança aí nessa casa? E eles escondendo aquela criança durante 3 meses. E quando já não conseguiam mais, aquela mãe, no seu desespero, ela entrega aquele bebê para Deus. E ela coloca aquele bebê naquele cesto e ela coloca no rio. E eu penso que ali ela estava dizendo: Senhor, está nas suas mãos. Se o Senhor quiser salvar essa criança, o Senhor vai salvar. Se o Senhor não quiser, está contigo. E coloca aquela criança no rio. E a irmã mais velha, no caso aqui, que era Miriam, que devia, quem sabe, ter aí uns 10, 11 anos, penso eu, ela vai acompanhando e vai olhando, e ela vai vendo o que aconteceria com o seu irmão. E quando lá na frente, esse bebê é encontrado, né, pelas servas ali da princesa, que levam para ela e mostram a criança, e a criança chorando, ela teve pena e não quis matar aquela criança, e queria adotar aquela criança. A Miriam se apresenta e fala: quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu chame alguma mãe hebreia que teve, né, um bebê recentemente, possa amamentar essa criança para a senhora? E ali ela entrega, né, aquele bebê para a própria irmã, para que chame a própria mãe e cuide de Moisés até que ele pudesse ser desmamado. É interessante esse começo da história de Moisés, porque quando nasce um libertador, irmãos, Satanás, ele se levanta desde a infância para tentar destruir e encerrar a vida dessa pessoa. Moisés, ele já tinha um chamado ministerial para ser libertador. E quando Satanás percebeu isso, Satanás, eu creio que já estava tentando destruir a vida de Moisés antes mesmo do seu nascimento. Satanás já estava percebendo que Deus enviaria alguém para livrar aquele povo, e Satanás já colocou no coração do faraó aquele desejo de matar as crianças, porque Satanás queria destruir a vida de Moisés. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você não percebeu ainda, mas talvez muitos de vocês aqui são libertadores. Talvez muitos de vocês aqui foram chamados por Deus para libertar pessoas de escravidão espiritual, libertar pessoas das garras de Satanás. E às vezes você não percebeu ainda porque você é tão perseguido desde a sua infância, e você não entendeu ainda que é Satanás tentando tirar você do foco, tentando impedir que você seja realmente um libertador na vida de alguém.
Satanás estava tentando destruir a vida de Moisés desde a infância, mas o Senhor o guardou e o protegeu. E Moisés, logo na infância, sendo um bebê de 3 meses, ele liberta a primeira pessoa. Ele liberta a sua própria mãe. Porque a mãe que era escrava, agora ela passa a ser uma mulher assalariada. Agora ela passa a ser uma empregada da princesa, filha do faraó. E agora ela passa a ganhar um salário para cuidar do próprio filho. Aquele menino que estava ali, condenado à morte naquele rio, além de ser salvo por Deus, agora ele liberta a própria mãe. E agora está recebendo um dinheiro, e eu creio que não era pouco dinheiro, né? Com certeza a princesa queria que o filho dela, agora, né, adotivos, fosse bem cuidado, sim ou não? Você acha que ela não deu um bom dinheiro para a mãe do Moisés ali cuidar dele? Você acha que ela não deu toda a regalia ali para cuidar daquela criança? Lógico que deu. E a gente vê aqui como Deus fez esse milagre na vida de Moisés. Como Deus preparou tudo, como Deus organizou tudo isso. Eu fico imaginando a cabeça daquela menina. Como é que uma menina tão pequena, né, uma pré-adolescente, tem uma ideia tão mirabolante dessa? Com certeza a mãe dela não combinou isso com ela em casa. E Deus faz, né, com que ela tenha aquela ideia e pergunte: a senhora não quer que eu traga uma mulher hebreia para amamentar essa criança para a senhora? E ela vai e chama a própria mãe. E a gente vê Deus trabalhando nessa história, assim como Deus está trabalhando na sua história, e você talvez não tenha percebido ainda, mas cada detalhe importante que você talvez possa ter deixado desapercebido, mas Deus não deixou, e fez coisas extraordinárias na sua vida para você chegar até aqui, esse momento, para que você, nesse ano de 2021, se torne um libertador na vida de alguém. Amém? E eu vejo, depois desse primeiro momento, essa primeira fase da vida de Moisés, que nós podemos chamar, né, de fase da fuga, né? Onde ele já começa criança fugindo aí, né, dos perigos e dos temores. Ele vai para a sua segunda fase, seu segundo recomeço, que eu chamo de fase do teste de identidade. Moisés agora, irmãos, ele começa a ter que lidar com 2 nacionalidades. Moisés agora, ele está descobrindo que ele é filho de um hebreu, de uma hebreia, que ele faz parte do povo judeu, ao mesmo tempo ele é egípcio, porque ele é filho da princesa. E ele está sendo criado no meio de 2 famílias, no meio de 2 culturas, no meio de 2 pensamentos completamente diferentes. O povo egípcio adorava uma centena de deuses. O povo egípcio não adorava o nosso Deus, tinha uma cultura completamente diferente. E agora Moisés, ao ser desmamado, diz o texto, ele é entregue para a filha de Faraó e vai morar no palácio. E agora ele fica um bom tempo sem visitar a sua família. E aí fica um conflito, penso, na cabeça de Moisés, né? Eu sou hebreu ou eu sou egípcio, né? Eu sou do povo de Deus ou eu adoro, né, ao Ra, ao sol, né? Eu adoro o Osíris, o isso, aquilo, aqueles montes de deuses que tinha lá no Egito. Eu fico imaginando o conflito dentro da cabeça de Moisés e aqueles pensamentos ali, e ao tempo todo ele sendo convidado a fazer coisas que os egípcios faziam, e ele se lembrava do que ele aprendeu lá na casa da mamãe, né, na casa do papai, e ele vendo aquele conflito, vivendo aquele teste de identidade todo dia. E não é diferente de mim e de você não, porque nós estamos no mundo que nós não somos dele. Nós estamos no mundo que é dominado pelo faraó, que é Satanás, um mundo que pode ser chamado de Egito espiritual, mas nós não fazemos parte desse mundo, nós somos parte do povo de Deus. E a todo momento nós somos testados, se nós vamos agir conforme o que Deus espera de nós ou conforme o faraó espera de nós. E quando ele vai visitar sua família, diz o texto, ele chega ali e ele vê ali um egípcio maltratando um judeu. Um egípcio, né, batendo, castigando um hebreu. E ele vê aquele hebreu sendo, né, humilhado, sendo castigado, sofrendo. E ele não se aguenta com aquilo. E ele vai lá naquele instinto libertador dele, né? Que ele nasceu para isso, foi chamado para isso. Ele vai lá e quer fazer a justiça com as próprias mãos. E ali no seu ímpeto ele vai em cima daquele egípcio, ele mata aquele egípcio, liberta aquele judeu. E ele vai e enterra aquele egípcio na areia. Muitas vezes a gente quer fazer, né, a obra de Deus, mas
pela força, pela violência, a gente acaba matando pessoas. Em vez de libertá-las, em vez de ajudá-las, a gente acaba ferindo, machucando e matando pessoas. E Moisés fez isso porque ele ainda não estava preparado, ele ainda não estava pronto. E quando ele mata aquele homem, a notícia começa a correr, se espalhar. Depois, em outro momento, ele volta até o seu povo e ele vê 2 judeus, 2 hebreus, 2 irmãos ali, discutindo, brigando. E quando ele chega para apartar a briga e fala assim: olha, vocês são irmãos, vocês são do mesmo povo, para com isso, não vão brigar. Aqueles homens olham para ele e falam assim: o que você vai fazer? Né? Você é juiz entre nós agora? Você vai me matar que nem você matou aquele egípcio lá e vai me esconder também? Moisés, né, leva aquele choque e pensa: todo mundo está sabendo agora, estou perdido. E Moisés fica preocupado, e de fato diz o texto que o faraó toma conhecimento e agora quer matá-lo. Moisés sai fugido dali. Moisés agora vai viver no meio do deserto de Midian, perto de um poço. Em vez de Moisés libertar aquele povo da maneira que Deus queria que ele fizesse, Moisés queria fazer da própria maneira dele, pela força, pela violência, e ele não foi feliz, né, nessa primeira tentativa de se tornar um libertador. Então começa uma nova fase na vida de Moisés. Em Êxodo 2, do 15 ao 22, se inicia uma fase que eu chamo de escola do deserto. É uma fase de treinamento de Deus na vida de Moisés. Deus leva Moisés agora para o deserto. Moisés está com aproximadamente 40 anos. Com 40 anos está começando uma nova fase na vida de Moisés. Moisés agora está totalmente desprovido de qualquer suporte, de qualquer proteção. Ele está num lugar desconhecido, um lugar perigoso. Ali ele aprende o quê? Ali ele aprende a depender totalmente de Deus. Moisés agora estava acostumado a viver no palácio, viver no meio dos príncipes, viver no meio das pessoas importantes. Moisés era cuidado ali pelos soldados e etc. Ele tinha proteção, ele tinha guarnição, ele tinha segurança, ele tinha dinheiro, né? Ele tinha tudo. Ele tinha saúde, ele tinha, né, os médicos à sua disposição, ele tinha os professores, as pessoas entendidas de todas as áreas, estava tudo à disposição dele. Ele era, né, entre aspas, neto do faraó. Agora ele está no meio do deserto, no meio do nada, e ele não tem nada para protegê-lo, para guardá-lo. Ele está ali, o texto vai dizer que ele passa a viver perto de um poço, e ele fica vivendo ali perto daquele poço, e ele não tem para onde ir. E aí o que acontece? Moisés, ele começa aqui a aprender a depender de Deus. É no deserto que Deus nos ensina a depender dele. É no deserto que você depende de Deus para beber, para comer. Você depende de Deus, né, para ter saúde, para ficar seguro. No meio do deserto, né, havia ladrões naquela época que passavam com as suas comitivas de ladrões, roubando as pessoas que passavam de um lugar para o outro. Moisés está ali dependendo de Deus, vivendo à mercê da dependência de Deus. E você talvez não tenha percebido ainda, mas talvez você esteja passando por um deserto e você ainda não entendeu que Deus está provando você e preparando você para coisas maiores que Ele quer fazer na sua vida. Moisés estava com 40 anos, mas ainda não estava pronto para a obra que Deus queria fazer na vida dele. E Deus leva ele para esse treinamento aqui. Ele fica mais 40 anos sendo treinado no deserto para cumprir o chamado e o ministério que Deus tinha na vida dele. Você entende isso? Moisés só ficou pronto com 80 anos. Tem alguém com 80 anos aqui? Temos alguém aí hoje com 80 anos? Nenhum irmão presente com 80 anos? Na internet talvez tenha algum irmão aí com 80 anos. Moisés com 80 anos, né, que foi estar pronto para fazer aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Então, ó, se você não está pronto ainda, né, às vezes você está aí com 50, com 60, com 40, dizendo assim: ah, eu já estou muito velho para fazer a obra de Deus. Ah, né, deixa para os jovens, deixa para os adolescentes. Ah, não dá para mim não, pastor, ó, isso aí não é para mim não, estou muito velho. Moisés foi começar o ministério dele com 80, irmãos. Moisés teve um recomeço na vida dele com 80, irmãos. Amém, queridos? Amém. Então Moisés com 80 anos, irmãos, agora ele começa uma nova fase na vida dele, um novo recomeço. Eu chamo de fase do confronto, fase da guerra. Moisés com 80 anos, depois de passar 40 anos caminhando naquele deserto,
cuidando das ovelhas do seu sogro, diz a palavra de Deus, que ele encontra ali aquelas moças, né? Ele protege aquelas moças ali no poço, ele dá água para os seus animais, ele ajuda elas ali, elas falam para o pai, o pai manda chamar Moisés. Moisés é agregado à família, depois recebe uma das filhas dele como esposa. Moisés tem um filho, e ali durante 40 anos Moisés está aprendendo a viver no deserto, aprendendo a conduzir ovelhas no deserto, aprendendo onde tem água no deserto, aprendendo onde tem perigo no deserto, aprendendo onde tem montanha, onde tem vale, aprendendo tudo. Por quê? Porque ele iria depois levar o povo de Deus para onde? Para o deserto. Deus já estava preparando ele para o que ele iria passar. E assim como ele cuidou de ovelhas 40 anos no deserto, agora Deus está levando ele para buscar o seu povo e trazer para o deserto e passar 40 anos também no deserto até chegar na terra prometida. Agora Moisés encontra-se com Deus ali naquela sarça, você conhece a história. Na sarça Deus fala com Moisés, manda ele ir, né, buscar o povo, libertar o povo. E agora começa essa fase que eu chamo de fase do confronto. Por que fase do confronto? Porque nessa fase Moisés enfrenta os seus medos, Moisés tem que enfrentar suas dúvidas, Moisés tem que enfrentar suas crises de identidade, Moisés tem que encarar o seu chamado, Moisés tem que encarar os seus familiares, que há 40 anos ele não via. Moisés tem que enfrentar o seu passado. Moisés agora tem que enfrentar o próprio faraó. E Moisés tem que enfrentar o exército do faraó inteiro. Ou seja, uma fase de confrontos atrás de confrontos. Moisés volta e ele não sabe se as famílias daquele egípcio que ele matou, queria matar ele. Ele não sabe se o faraó está vivo ou está morto e ainda quer matar ele, né? Ele chega lá, tem que convencer todo mundo que Deus falou com ele. Ele fala, tenta convencer Deus de que ele não era a pessoa certa. Ele tem crise de identidade, ele sabe que ele fala mal, que ele é pesado de língua, talvez ele fosse gago. Ele está dizendo, eu não sou a pessoa para isso. E ele tem que enfrentar tudo isso, ele tem que enfrentar o medo, ele tem que enfrentar as suas crises. E ele tem que ir lá cumprir o chamado. E quando ele chega lá, ele tem que dar de cara com o faraó e dizer, olha, Deus mandou libertar o povo. O faraó zomba da cara dele. O faraó fala, quem você pensa que é para vir aqui mandar eu libertar meus escravos? E aí quando o faraó começa ali a disputar com ele clama a Deus, ora a Deus, e o Senhor começa a enviar pragas para fazer com que aquele povo fosse liberto do Egito. Você conhece a história, não vou pregar sobre isso hoje, eu estou pregando sobre recomeços. Mas a questão é que depois de que ele liberta o povo do Egito, depois que eles passam pelo Mar Vermelho, depois de que o Mar Vermelho é aberto, o povo de Israel passa, o faraó vem com o seu exército e é morto ali, né? O exército do faraó morto ali nas águas do Mar Vermelho, junto com o faraó. Vocês conhecem a história? Agora eles estão libertos, agora eles estão livres, agora eles estão caminhando no deserto para chegar à terra prometida que Deus disse que ia dar para eles. E você pensa que acaba a história por aí? Não, agora começa uma nova fase na vida de Moisés. E depois de todo o confronto, depois de toda a luta, depois de ter lutado contra o faraó em 10 pragas, você sabe que o negócio foi difícil, foi complicado. Agora Moisés começa uma fase que eu chamo de fase da consolidação. Porque esse povo era escravo, esse povo estava escravizado durante 430 anos. Eles tinham uma mentalidade de escravo, uma visão de escravo. Eles não pensavam como nação, eles não pensavam como um povo livre. Eles não tinham nem sequer um exército, irmãos, nem armas eles tinham para lutar. Eles não conheciam a lei do Senhor, a lei de Deus, não havia nada escrito. Agora Moisés, primeira coisa que acontece, Moisés vai parar no monte, subir no monte. Assim que eles são libertos ali, né, passam pelo Mar Vermelho, Moisés sobe no monte e vai buscar a Deus para dizer para o povo qual era a vontade de Deus. Nos 40 dias que Moisés fica no monte, o povo já se rebela tudo, faz o bezerro de ouro. Vocês conhecem essa história, né? E aí Moisés desce ali, e agora essa nova fase da vida de Moisés, essa nova fase do seu ministério, é uma fase de poder ensinar esse povo a lei do Senhor, ensinar os caminhos de Deus, ensinar eles a ser um povo, ensinar eles a ser uma nação, mostrar para eles o que é ser um povo livre, formar um exército no meio daquele povo para guerrear com os povos inimigos. É uma fase totalmente nova para Moisés. Moisés já com seus, sei lá, quase 90 anos, está tendo que aprender a ser um legislador, está tendo que aprender a ser um governante, está tendo que aprender a ser aqui um juiz, tudo ao mesmo tempo. Moisés era sacerdote, era juiz, era governador, né? Era tudo.
Tudo que aquele povo precisava fazer, eles iam até Moisés. Moisés está que nem um louco lá, né? No meio do deserto, durante a manhã até a noite, ouvindo os problemas do povo, em uma fila gigantesca. Você conhece fila do INSS? Conhece fila do SUS? Conhece fila, né, fila do banco ali da, como que é? Do Itaú, ou da Caixa Econômica aqui da Santa Cruz da Serra, tu conhece? Quando fica ali, quando o pessoal fica para receber o auxílio, tu viu ali? Né? Já chegou vez eu ir para lá e tinha uma quadra inteira rodeando, né? Para o povo ali receber auxílio. Isso é pouco a fila que todo dia se formava na porta da tenda da congregação para falar com Moisés. Você sabe que o sogro dele chega e fala: Moisés, você vai morrer. Está literalmente isso, você pode ler na sua Bíblia depois. O sogro dele fala para ele: você vai morrer e você vai matar esse povo. Porque Moisés está num recomeço, uma coisa que ele não sabia fazer. Ele está vivendo um período novo, ele nunca passou por isso. Que agora ele está ali tentando ajudar aquele povo, aquelas filas gigantescas, de manhã até de noite, e ele tentando atender todo mundo, ele não consegue. E todo dia renova-se aquela fila, porque nem todo mundo consegue ser atendido. E Moisés está ficando doido, irmãos. Passou-se meses, Moisés nem tinha ido buscar a esposa dele e os filhos. O sogro que veio trazer a esposa e os filhos falou assim: ó, você ainda tem uma mulher lá, tá? Você ainda tem uns filhos aqui, estou trazendo para você, toma aqui, cuida, é seu. Porque Moisés não conseguia tempo nem para voltar lá para buscar a esposa e os filhos em Midian. Porque um recomeço, e é tudo novo na vida de Moisés aqui. E ele está aprendendo. E nessa fase é muito cansativa para Moisés. Quantas pessoas se levantaram contra Moisés? Quantas pessoas desacreditaram Moisés? Quantas pessoas se levantaram contra a liderança de Moisés aqui nesse período, dizendo que você acha que Deus fala só com Moisés, Deus não fala com a gente também? Né? Deus não pode levantar a gente como líder, tem que ser Moisés. Quantas vezes ele teve que enfrentar dificuldades aqui? Uma fase difícil, um recomeço difícil. Paralelamente a esse recomeço, a essa nova fase, tem uma outra fase acontecendo, que eu chamo de fase da conquista. Por que fase da conquista? Se você ler depois Números 31, do 1 ao 4, do 7 ao 12 e outros versículos, você vai ver que Moisés precisa agora levar aquele povo a guerrear com os povos inimigos, segundo a ordem de Deus. E ele tem que conquistar as nações, conquistar as terras, conquistar as cidades onde havia povos inimigos ali. Havia ali amalequitas, hititas, filisteus, cananeus, perezeus e um monte de outros povos ali. E agora Moisés tem que formar um exército no meio daquele povo. Aquele povo que era escravizado mais de 400 anos, só levando chicotada nas costas, que nunca tinham pegado numa espada na vida, que nunca tinha pegado numa lança, que nunca tinha pegado num escudo, que nunca tiveram treinamento de guerra. Agora Moisés tem que convocar um exército e fazer um exército no meio deles. E agora Moisés passa por essa fase da conquista, porque ele tem que guerrear. E você vai ver várias guerras onde Moisés está ali direcionando o povo na guerra e fazendo com que o povo lutasse contra os povos inimigos para conquistar aquelas terras. Moisés vai conquistando terra após terra, nação após nação, e vai instalando o povo de Israel ali. E eles tiveram muitas guerras, irmãos. Muitas guerras. Foram mais de 100 cidades que eles lutaram e tiraram aquele povo daquelas cidades. Moisés está passando por essa fase, esse recomeço chamado fase da conquista. Moisés já está com mais de 100 anos, irmãos. Está tendo que aprender a guerrear. Mais de 100 anos, Moisés está tendo que aprender a guerrear. Sabe o que é isso? E você às vezes aí, que está aí com seus 30, 40, já está achando que não pode aprender mais nada. Moisés está com 100 anos aprendendo coisas novas. Estamos quase terminando. Ao mesmo tempo que está acontecendo isso, Moisés também está vivendo a penúltima fase do seu ministério, que eu chamo de fase de passar o bastão. Moisés sabe que ele não vai ficar para semente. Moisés sabe que falta pouco tempo agora para ele partir dessa terra. Ele sabe que ele precisava preparar pessoas para liderar aquele povo depois que ele partisse. Então agora Moisés, a partir do livro de Deuteronômio, você vai ver Moisés chamando todo o povo novamente para ensinar de novo tudo o que ele tinha ensinado lá atrás, porque agora era uma nova geração. 40 anos tinha se passado. Diz o texto que todas as pessoas que tinham de 20 anos para cima, ao sair do Egito, já tinham morrido nos 40 anos do deserto. E todo mundo que estava ali
com exceção de Josué e Caleb, né, tinha saído do Egito com menos de 20 anos ou tinha nascido no meio do deserto. Então, diz o texto, que eles não viram as pragas do Egito, eles não viram o que Deus fez no Mar Vermelho, eles não participaram de muitos dos milagres que Deus fez lá no começo, quando eles saíram ali e começaram a andar no deserto. Diz o texto que Moisés começa a ensinar a história toda de novo para eles, começa a dizer para eles tudo o que tinham passado, e começa a fazer eles entender que eles precisavam guardar aqueles mandamentos. E diz o texto que Moisés começa a treinar Josué, para que Josué pudesse ser o seu sucessor e levar adiante o ministério, a fase de passar o bastão, o recomeço de Moisés ter que aprender a discipular outras pessoas e preparar outras pessoas para começar a fazer o que ele fazia. Talvez você não entendeu ainda, mas você não vai ficar para semente também não, tá? Nem eu vou ficar. E às vezes você tem aí algo que Deus te deu, um ministério, um dom, um talento, uma capacidade, e você acha que só você sabe fazer e só você pode fazer isso. E você não entendeu ainda que se você não ensinar outras pessoas, se você não capacitar outras pessoas, se você não gerar pessoas que façam o mesmo que você faz, o dia que você morrer não vai ter ninguém para fazer no seu lugar. E a culpa vai ser sua, porque você não treinou ninguém, não preparou ninguém, não discipulou ninguém. E nós fomos chamados para discipular as pessoas, irmãos. Amém? Jesus disse, ide fazer discípulo. O que é discípulo? É alguém que vai ser como nós e vai até passar a gente. O discípulo, ele aprende com o mestre, depois ele se torna igual ao mestre, e depois, quando o mestre se vai, ele passa até o mestre. Amém? Jesus, por mais que nós nunca vamos ser maior que Jesus, ele mesmo disse, olha, eu vos chamei para fazer obras ainda maiores. Está vendo tudo que eu fiz? Vocês vão fazer obras ainda maiores. Aí eu te pergunto, por que será que nós não estamos vendo obras maiores? Deveríamos estar, porque ele mesmo disse que a gente faria. O que será que está acontecendo que tem impedido o povo de Deus de viver, experimentar e ver obras maiores do que o que ele fez? Na maioria das vezes é a nossa incredulidade, irmãos. Nossa incredulidade que impede que a gente veja coisas maiores, milagres maiores, coisas maiores de Deus acontecendo. E aqui Moisés, nessa fase de passar o bastão, ele ensina Josué, ele ensina Caleb, ele ensina uma nova geração toda de pessoas que não tinham experimentado os milagres que aconteceram no Egito. Por fim, a última fase de Moisés, quando Moisés está terminando a sua vida, deixa eu passar para frente aqui que o meu ventilador jogou minha folha para trás. Quando Moisés está terminando a sua vida, eu chamo essa fase de fase da aposentadoria compulsória. Deuteronômio 34, do 1 ao 6, vai dizer o seguinte: Moisés queria chegar à terra prometida. Moisés queria chegar e experimentar aquilo, aquela terra que emana leite e mel. Mas Moisés não pôde entrar na terra. Moisés, infelizmente, teve um momento ali no seu ministério em que Deus falou claramente uma ordem expressa. Deus disse para ele: Moisés, fala a essa rocha e dela vai brotar água para o povo. Moisés já estava tão nervoso, tão estressado com aquele povo que murmurava o tempo todo e criticava o tempo todo e só reclamando. Moisés pega, o cajado e diz o texto que ele bate na rocha e aí sai água da rocha, mas não era para ele bater na rocha, era para ele falar a rocha, porque aquela rocha representava Jesus. E quando ele bate na rocha e sai a água, Deus se enfureceu com Moisés, porque ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus. E Deus falou para ele: Moisés, você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar nela. Por isso que eu falo que é uma aposentadoria compulsória, porque Moisés não queria se aposentar naquele momento. Ele não queria terminar o ministério dele naquela hora, ele queria entrar na terra, mas quando ele chegou na beira da terra, Deus leva ele para uma montanha. Naquela montanha Deus fala para ele: Moisés, eu vou te mostrar agora. E ele começa a mostrar, e Deus mostra para ele todo o vale, e mostra para ele o Rio Jordão, e mostra para ele as montanhas, e mostra para ele do sul até o norte, do nordeste até o noroeste. Ele mostra tudo para Moisés e fala: tá vendo essa terra aí? Essa é a terra que eu prometi para vocês e que eu vou levar o povo de Israel. E fala assim: mas agora eu vou te levar. E ali na montanha Moisés morre. Ali na montanha Moisés é, entre aspas, enterrado pelo próprio Deus. O próprio Deus dá fim no corpo de Moisés, e o próprio Deus anuncia para Josué:
Deus chega para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés está morto, agora é contigo, Josué. Pega esse povo e leva para a terra prometida. Moisés não queria parar ali, irmãos, mas por uma desobediência que talvez parecesse pequena, Moisés viu a terra, mas não entrou na terra. Moisés viu a terra, mas não experimentou dela. O que eu quero dizer para você é o seguinte: tome cuidado, porque muitas vezes, por causa de uma desobediência que a gente tem diante de Deus, por causa de um momento em que você não ouve a direção do Senhor e desobedece, às vezes aquela bênção que era para você, estava reservada para você, a tua terra prometida, a tua terra do leite e mel, às vezes você não vai conseguir experimentar dela. Deus vai deixar você só olhar e ver. E às vezes quem vai experimentar é o seu filho, sua filha, seus netos, e você não vai chegar até ela, por quê? Por causa de uma desobediência. Moisés viu a terra de longe, mas Deus não deixou ele entrar. E aqui termina o ministério e a vida de Moisés. Em cada recomeço da vida de Moisés, irmãos, ele precisou aprender muita coisa, ele precisou experimentar muita coisa, ele precisou passar por muita coisa. E eu quero finalizar essa conclusão dizendo o seguinte: que a cada novo recomeço, o Senhor nos propõe novos desafios. Você crê nisso? A cada novo recomeço na sua vida, você vai receber de Deus novos desafios. A cada nova manhã que você acorda, você recebe de Deus novos desafios. A cada nova fase da sua vida, você recebe novos desafios. A cada ano que você cresce, Deus te dá novos desafios. E você precisa se dispor a vencer esses desafios. Se Deus te deu um desafio, é porque Ele sabe que você pode vencer, que você pode fazer, que você pode, ser melhor, que você pode contribuir com algo. E você não pode temer os desafios. Em segundo lugar, a cada novo recomeço, Ele nos dá novas estratégias. Diga comigo, novas estratégias. Você acha que em cada fase que Moisés passou, ele precisou lidar com as situações, com as mesmas estratégias que ele lidava antes? Não, irmão. A cada novo recomeço, Moisés precisou aprender novas estratégias. O nosso Deus é um Deus criativo, irmãos. Se você ler a Bíblia, você vai ver a cada guerra que eles passaram, cada guerra que eles tiveram que lutar, não houve uma guerra sequer onde Moisés usou a mesma estratégia naquela guerra. Não houve, irmãos. A cada guerra que eles lutaram, Deus dava uma nova estratégia para Moisés. Uma, ele subia pela montanha, o outro era pelo vale, o outro ia a arca na frente, o outro era assim que ia fazer, o outro assado. Cada guerra foi uma estratégia diferente. Cada momento na vida de Moisés, Deus tinha para ele uma estratégia diferente. E você acha que é diferente conosco, irmão? Não é não. Nós estamos começando um novo ano. Nós não vamos fazer em 2021, irmãos, o mesmo que fizemos em 2020. Não vamos usar as mesmas estratégias em 2021 que usamos em 2020. Não vamos usar em 2021 as mesmas estratégias que usamos em 67, irmãos. Não vamos, irmãos, porque os tempos são novos, as coisas mudaram e as estratégias também são novas. Quem diria que a igreja estaria transmitindo culto pela internet? Até 2020 talvez vocês nunca tiveram transmitido um culto e depois tiveram que fazer, ou seja, estratégias novas, porque os tempos mudam e as estratégias também precisam mudar. Se você quiser enfrentar novas fases, novos recomeços com estratégias velhas, você não vai ter resultado, irmão, e não vai chegar onde Deus quer te levar. Então você precisa se abrir para novas estratégias de Deus. Em terceiro lugar, a cada novo recomeço, Ele nos habilita com novas ferramentas e novas habilidades. Diga comigo, novas ferramentas e novas habilidades. Sabia que com 100 anos Moisés ainda estava aprendendo coisa nova? Sabia que com 100 anos Deus ainda estava ensinando coisa nova para Moisés? Ou seja, Deus tem novas ferramentas e novas habilidades para você a cada dia, a cada manhã, a cada novo ano. Você tem que receber coisas novas de Deus. Amém? Tem muito crente que fica estagnado no tempo, irmão. Fica parado no tempo. Tem muito crente que ele continua fazendo há 30 anos o que ele sempre fez há 30 anos e ele não aprende nada novo, ele não cresce, ele não evolui, ele não amadurece. Por quê? Porque ele não se abriu para o novo de Deus. E Deus está querendo te dar novas habilidades, Ele está querendo te dar novas ferramentas. Moisés, quando saiu do Egito com 40 anos, irmãos, Moisés não sabia liderar uma multidão de 6 milhões de pessoas. Ele teve que aprender. Ele teve que aprender a liderar 6 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso.
Se contar todas as pessoas que tem aqui em Caxias, não dá 6 milhões de pessoas. Não dá. Sabe o que é isso? É uma multidão gigantesca. Ele teve que aprender a liderar esse povo no meio do deserto. Sabe o que é passar com 6 milhões de pessoas no meio de um rio? O Mar Vermelho era tipo um rio. Se atravessar um rio com 6 milhões de pessoas, você acha que é fácil? Mesmo que Deus abriu o mar ali, você acha que foi fácil? Você acha que eles passaram isso aí, o quê? Em 1 horinha? Não, irmãos. Foi tempo. 6 milhões de pessoas, tinha idoso ali, tinha criança, tinha mulher grávida, tinha um monte de animal, tinha carga para carregar. E atravessando ali aquele mar, Moisés teve que aprender muitas habilidades que ele não tinha, ferramentas que ele não tinha, e ele foi recebendo de Deus. A Bíblia fala assim: buscar entre vós os melhores dons. Amém, queridos? Buscar entre vós os melhores dons, porque Deus dá de graça àqueles que pedem. Sabia disso? Sabia que você não precisa pagar para receber um dom espiritual? Sabia disso? Você não precisa pagar para você receber o dom de línguas, não. Você não precisa pagar para você receber o dom de visão, não. Você não precisa pagar para você receber o dom de revelação, não. Você não precisa pagar para receber o dom de sabedoria, não. Só precisa buscar, irmãos. Buscar e encontrar. Porque Deus dá de graça àquele que pede. E aí você não recebe, sabe por quê? Porque não pede. Quem não pede não recebe. Batei, abri, se usar, pedir, você vai receber. Agora, se você não pede, você não recebe. E você fica aí, às vezes, todo travado. Eu não sei fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Não tem nada na igreja para eu fazer. Eu fico te perguntando, um Deus tão poderoso, um Deus que tem tantas capacidades, um Deus que tem tantas habilidades, um Deus que diz a sua palavra que nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Você acha que ele não tem nenhum dom para te dar? Nenhuma ferramenta, nenhuma habilidade, nada para colocar na sua mão para você fazer no reino dele? Eu não acredito nisso, irmão. Não acredito nisso. Essa história de dizer assim: não, pastor, eu sou crente de banco, pastor, eu só fico aqui, eu sento no banco e tal, e vou embora para casa. Irmão, repreende isso em nome de Jesus, que essa visão não é de Deus. Deus não chama ninguém para ficar de mão, abanando no reino, não. Deus dá ferramenta, Deus dá habilidade, Deus dá dons para o seu povo, para fazer a sua obra. Amém? Eu acho que você não acreditou, não. Amém, querido? Amém. Se acredita nisso, dá um amém bem forte aí. Amém? Amém. A cada novo recomeço, novas experiências e novas pessoas nos aguardam. Diga: novas experiências e novas pessoas. De novo, novas experiências e novas pessoas. Deus tem novas experiências para você em 2021. Deus tem novas pessoas para você conhecer em 2021. Deus tem coisas novas para você, amém, querido? Amém. E se você não se abrir para isso, você não vai receber. Tem gente que fala assim: pastor, eu quero que a nossa igreja cresça. Pastor, eu quero ganhar alma. Pastor, eu quero que pessoas sejam batizadas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí quando chega um visitante, chega um irmão que não conhece, cadê que ele vai lá falar com o irmão? Não vai. Cadê que ele vai lá cumprimentar? Não cumprimenta. Cadê que ele vai lá dar um abraço? Não vai. Aí a gente fala assim: como é que a gente quer que a igreja cresça se quando Deus manda alguém, Deus traz alguém aqui, coloca ele aqui para assistir o culto, participar com a gente não recebe ele direito? Como é que a gente quer que a igreja cresça desse jeito? Se você não se abrir para novas pessoas, se você não se abrir para receber pessoas novas, se você não se abrir para receber e viver experiências novas, o novo de Deus não vai acontecer na sua vida, não vai ter recomeço na sua vida. Você vai continuar vivendo de coisas velhas. Amém? Por último, irmãos, a cada novo recomeço, o Senhor tem novas expectativas para conosco. Diga: novas expectativas. A cada nova fase da vida de Moisés, Deus tinha uma expectativa nova com respeito a Moisés. Deus tinha uma expectativa que ele esperava que Moisés respondesse a essa expectativa. Deus esperava que Moisés atendesse às suas expectativas. Talvez você não tenha percebido ainda, mas Deus tem expectativas a seu respeito. Deus tem expectativas com você. Deus tem expectativas para o seu ministério. Deus tem expectativas com a sua vida. E Ele espera algo. Ele espera uma resposta sua. Deus espera uma resposta sua. Deus está esperando que você faça algo. Deus já te deu algum ministério, já te deu algum dom, já te deu alguma visão. Deus já colocou um desejo ardente no seu coração. Deus já fez com que você se despertasse para algo que precisa ser feito. E Ele está esperando uma resposta sua. E talvez você esteja pensando assim:
Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu sou isso, sou aquilo, eu sou imperfeito, eu sou incapaz, eu não sei fazer direito, eu sou isso, Senhor. E você está querendo dar desculpa para Deus, achando que você não pode fazer aquilo que Ele quer que você faça. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor olhou para Moisés e disse para ele: Moisés, quem foi que fez o homem? Não foi eu, Moisés. Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Não foi eu, Moisés. Moisés, você acha que eu não sei que você é pesado de língua? Você acha que eu não sei que você tem essa dificuldade? Você acha que não foi eu que coloquei essa dificuldade em você, Moisés? Eu te conheço, Moisés. Se é esse o problema, se você acha que esse é o seu problema, já estou mandando o teu irmão ao teu encontro e ele vai falar no seu lugar. Resolvi o seu problema, Moisés. Pode ir lá e faz o que eu estou te mandando. Sabe o que significa isso? Que Deus não vai aceitar a sua desculpa, porque Ele já te conhece, Ele sabe quem você é, Ele fez você assim, e se Ele tem uma expectativa a seu respeito, pode ter certeza que Ele sabe que você pode dar conta do recado, e você só não vai dar conta do recado se você não quiser, porque se você quiser e disser assim: Senhor, pode contar comigo que eu estou aqui, Ele vai te capacitar, vai te dar as ferramentas, as habilidades, e você vai cumprir o chamado que Ele te deu. Amém, querida? Não, você não está acreditando no que eu estou falando, não. Se você se colocar à disposição de Deus e disser: Senhor, pode contar comigo, eu não sei, eu não posso, eu sou a pessoa improvável para isso, eu não tenho capacidade, mas eu estou disposto, pode contar comigo. Pode ter certeza, Deus vai cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, porque Deus tem expectativas a seu respeito, e Ele quer que você atenda as expectativas dEle. Você está disposto a atender as expectativas de Deus? Você está disposto a atender as expectativas de Deus? Nesse ano de 2021, você está disposta a atender as expectativas de Deus? Amém, querido? Deus está ouvindo o que você está falando, hein? Você não está falando para mim, não. Você não está falando para o pastor Gabriel, não. Você está falando para Deus agora. Você está dizendo: Deus, eu acredito que eu vou atender suas expectativas. Eu estou pronto para atender suas expectativas. Pode contar comigo, Deus. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Então você vai fazer uma oração nessa hora. E você vai falar para Deus: Senhor, eu estou aqui, Pai. Senhor, eu quero atender suas expectativas. Senhor, eu estou pronto para o que o Senhor quer fazer comigo, a respeito de mim, nessa igreja, no meu ministério, no meu departamento, no meu GECEL. Eu estou pronto, Senhor, eu estou aqui, pode me usar. Eu quero que você ore nessa hora. Fale com Deus nessa hora. Fale para Deus o que você quer que Ele faça na sua vida nesse ano de 2021. Que você realmente busque mais de Deus, busque algo novo de Deus, busque um dom, um talento, busque uma capacidade, busque uma habilidade, busque uma ferramenta, busque um sonho, uma visão, busque algo novo de Deus, porque Ele tem coisas novas para nós nesse ano de 2021. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui no teu altar, Senhor. Que toda essa igreja agora, Pai, se torne o teu altar, Senhor. Que em nome de Jesus agora nós nos apresentemos diante de Ti. Que nós possamos declarar diante do Senhor que nós queremos atender as suas expectativas. O Senhor chamou Moisés e tinha expectativas para a vida dele. O Senhor chamou Josué e tinha expectativas para a vida dele. O Senhor chamou Caleb e tinha expectativas para a vida dele. O Senhor chamou José, o Senhor chamou Davi, o Senhor chamou Elias, Eliseu, o Senhor chamou cada um dos discípulos, dos apóstolos, e para cada um o Senhor tinha expectativas a respeito deles. Para Pedro, o Senhor disse: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, fortalece os teus irmãos. E Pedro cumpriu as expectativas que o Senhor tinha a seu respeito. Nós queremos, ó Pai, cumprir as expectativas que o Senhor tem a nosso respeito. Eu não sei, ó Pai, quais são as expectativas que o Senhor tem a respeito de cada irmão e cada irmã aqui, do mais novo até o mais velho, da criança até o idoso. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem expectativas grandes a nosso respeito. Eu sei que o Senhor quer que façamos coisas maiores. Eu sei que o Senhor quer que façamos coisas melhores. Eu sei que o Senhor quer despertar-nos, Senhor, para coisas que talvez nós nem imaginamos ainda, nem pensamos ainda, nem cogitou a nossa mente, o nosso coração, mas são coisas que o Senhor tem projetado para o seu povo e para nós. Eu te peço, Pai, que essas coisas venham se cumprir em nossas vidas, que em nome de Jesus, cada uma das suas expectativas, Senhor,
venham se cumprir em nossas vidas. É isso que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Toca no coração de cada irmão aqui, toca no coração de cada irmã aqui, e começa a distribuir, Senhor, os talentos, começa a distribuir, Senhor, os dons, começa a distribuir, Senhor, os ministérios, começa a distribuir, Senhor, os chamados, Senhor, começa a despertar o coração, Pai, dos teus filhos, para fazer coisas novas nesse ano de 2021. Começa a despertar o teu povo, Senhor, para sonhar com coisas mais elevadas, Senhor, para sonhar com coisas maiores, Senhor, para sonhar com coisas que eles nunca fizeram, Pai, mas que o Senhor vai dar a eles condição, capacidade para fazer coisas que eles jamais fizeram, e eles irão fazer no poder do teu nome, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja desenvolvendo a tua igreja, desenvolvendo o teu povo, Senhor, derramando sobre eles o teu renovo, derramando sobre eles a tua unção, derramando sobre eles a tua graça, derramando sobre eles o teu avivamento, o teu despertamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê, irmão? Amém? Amém?